Eu estava ministrando uma palestra no Rio Grande do Sul. No intervalo da ministração, uma jovem esposa me procurou e ela disse assim: Pastor, o meu bisavô se separou da minha esposa. O meu avô se separou da esposa. Meu pai se separou da minha mãe e eu tenho 5 irmãos que casaram e todos estão separados. Eu me casei há 3 meses. O senhor acha que o meu casamento terá o mesmo destino? O senhor acha que eu também vou viver essa experiência do divórcio, da separação? Eu disse para ela: querida, só existe um caminho para você não viver essa experiência traumática. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Logo em seguida você vai ler assim: praga nenhuma chegará na sua tenda. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Não saia daí, porque a palavra hoje, eu tenho certeza que vai te abençoar muito, como sempre. Graça e paz, minha filha querida, meu filho querido. Hoje eu vou orar pelo Ramon e pela Camila. O Ramon é um médico, a Camila também é médica, e eles me ouvem, me assistem todos os dias. Um grande abraço para vocês, viu? E hoje eu vou repetir, Ramon. Fica comigo que eu vou orar por vocês, tá bom? Bom, eu vou orar por todos os inscritos do canal no final, por isso é muito importante que você se inscreva no meu canal, tá? Se inscreva, tem um botão aqui, se inscreva, aperta esse botão, se inscreva, depois ativa o sininho e clica no todos. Por quê? Porque quando você ativa o sininho e clica no todos os dias, o YouTube manda um aviso, toca o seu celular para você não perder nenhuma reflexão, nenhuma oração quando eu começo, ok? Bom, eu quero que você deixe seu pedido de oração aqui também, tá? Todos os inscritos, deixe o seu pedido de oração aqui. Para que serve o casamento? Você está assistindo todas as reflexões? Não perca nenhuma, não perca nenhuma. Veja só, para que serve o casamento? O casamento serve para levar o marido e a mulher para mais perto de Deus ou para mais perto do diabo. Como assim, Josué? É verdade. O casamento também serve para levar ele e ela para mais perto de Deus ou para mais perto do diabo. Depende de como os dois se comportam e decidem viver a vida conjugal. Veja só, se eu quero estar perto da minha esposa, cada vez mais perto do coração dela, eu preciso estar perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais perto do cônjuge. Quanto mais longe de Deus, mais longe do cônjuge. Olha como essa verdade está em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 5, Paulo fala dos deveres do marido, Paulo fala dos deveres da esposa. E ele fala a partir do verso 22 do capítulo 5. Só que no capítulo 5, verso 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, preste atenção que
Antes de começar a falar, as mulheres sejam submissas, porque o marido é o cabeça, marido amai vossas mulheres. Antes de falar com os pais, Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você me pergunta, ô Josué, como eu faço para viver uma vida cheia do Espírito Santo, mais perto de Deus? Como eu faço para viver uma vida cheia do Espírito Santo, mais perto de Deus? Você precisa praticar as disciplinas espirituais. Isso mesmo, você precisa praticar as disciplinas espirituais. E quais são as disciplinas espirituais? Eu vou falar aqui de 9 disciplinas espirituais. Primeira disciplina espiritual, leitura da Bíblia, leitura da palavra. Olha o que diz a Bíblia no Salmo de número 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, eu ouço o Senhor quando eu leio a sua palavra. E Jesus disse, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa, a sua vida, seu casamento, a sua família sobre a rocha. Então, ler a Bíblia todos os dias, de preferência de manhã, mas se não é de manhã, lê à tarde, lê à noite, mas leia. Faça da leitura bíblica um hábito diário, É o pão que nos alimenta, é a água que mata a nossa sede, é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés, é a nossa arma de guerra, é a espada do Espírito. Então leia a palavra todos os dias. Segunda disciplina, oração. A oração também é uma disciplina espiritual que você precisa praticar todos os dias. Aos Efésios, capítulo 6, verso 8, o apóstolo Paulo disse, orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo. Aos Tessalonicenses ele disse, orai e sem cessar. A oração é uma comunicação intencional e pessoal com Deus. Ela envolve adoração, agradecimento, confissão, súplica e intercessão. Nós precisamos orar ao levantar, ao deitar, orar durante o dia, orar na fila, ter um tempo a sós com Deus orando. A oração é uma disciplina espiritual indispensável. A meditação. Olha só, Deus disse para Josué, medita neste livro aqui, neste livro, dia e noite, a Bíblia. Medita neste livro dia e noite. A meditação envolve refletir profundamente nas verdades e nos ensinamentos de Deus. É você ler e pensar, refletir, perguntar para si mesmo, desta palavra que eu li, o que tem de realidade na minha vida. Isso implica em ponderar sobre um versículo, um tema bíblico ou um atributo de Deus, buscando compreender sua aplicação prática e experimentar a presença de Deus em nosso coração. A meditação na palavra. A quarta disciplina espiritual que você deve praticar é o jejum. Abster-se, por exemplo, de 3 alimentos que você mais gosta durante 7 dias. Ou então, fazer um jejum da meia-noite ao meio-dia, ou do meio-dia às 6 horas da manhã no outro dia. Mas 1 dia, 3 dias, 7 dias, a prática dessa disciplina espiritual chamada jejum é muito importante. E por que a gente jejua? Para estar mais próximo de Deus. Por que a gente jejua? Para estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Por que a gente jejua? Para compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesse tempo, nesse momento. Por que a gente jejua?
certo? A gente jejua por causas específicas, como está na Bíblia também. O próprio Jesus disse uma vez, olha, essa casta de demônio, ela não sai sem jejum e oração. O jejum é uma disciplina espiritual que nos aproxima de Deus, nos torna mais sensível à voz de Deus. A quinta disciplina espiritual é adoração. Adoração. É interessante como o livro de Salmos é um livro que nos ensina essa prática da adoração. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Olha como o livro de Salmos é um convite a essa prática. Celebrem com júbilo ao Senhor. Todas as terras sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. É uma prática. Louvores de adoração. Oração de adoração, não é? Lembre-se, quando você está servindo as causas do reino, você está também adorando. Essa disciplina espiritual da oração é muito importante. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A sexta disciplina espiritual, comunhão e participação da vida da igreja local. Comunhão. A Bíblia diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Paulo fala da Santa Ceia como essa mesa da comunhão, não é? A gente precisa ter comunhão com Deus e comunhão, não é? Koinonia, comunhão com os nossos irmãos. Se nós somos um membro do corpo, nós não podemos estar desligado do corpo, porque o membro desligado do corpo morre. Então, a gente precisa estar em plena comunhão. Você que está afastado da casa de Deus precisa voltar. Você que está desviado dos caminhos do Senhor precisa voltar. Você que não senta mais à mesa da comunhão precisa voltar. E você não parou aí por acaso. Você parou porque Deus está te chamando. Deus está te esperando. Ele não desiste de você, ele te ama. Então presta atenção. Comunhão e participação da vida da igreja. Comunhão e participação da vida da igreja. Você precisa estar envolvido com a vida da igreja. Obras sociais, pequenos grupos, ministérios. Você tem que estar envolvido com a vida da igreja. Porque é envolvido com a vida da igreja que você então serve. E quem não serve, não serve. É isso que nos mantém vivo, de pé, em comunhão na presença de Deus e com os irmãos. A sétima disciplina espiritual, generosidade e serviço. Generosidade e serviço. A única razão que justifica a nossa presença no universo é o nosso serviço. Por isso que quem não vive para servir não serve para viver. Eu acho impressionante como algumas pessoas conseguem viver sem servir, viver sem cooperar, viver sem auxiliar, sem ajudar, viver sem servir. Você serve em que área? Você serve a quem? Você está servindo. Sabe, gente, a nossa vocação natural é servir. Tudo que foi criado para servir. Essa peça aqui, foi criado para servir, tá? Esse livro foi criado para conter aqui, as escrituras sagradas. Esse microfone foi criado para servir. Esse suporte foi criado para servir. Você nasceu, você foi criado para servir. Então,
Sirva em casa, sirva fora de casa, sirva na igreja, sirva no trabalho, sirva na vizinhança, sirva. Sirva. Para que serve o casamento? Para nos levar para perto de Deus através do jejum, da adoração, da comunhão, da participação da vida da igreja, da generosidade e serviço. E também, número 8, pratique a disciplina da contemplação. A contemplação te leva para perto de Deus. A contemplação é uma disciplina que envolve silenciar a mente e o coração, buscando uma experiência profunda e direta da presença de Deus. Silenciar a mente, silenciar o coração, buscando uma profunda experiência direta da presença de Deus. Isso pode ser feito através da contemplação da natureza, da meditação em um versículo, ou do simples estar na presença de Deus em quietude e gratidão. Eu gosto muito disso. Você ter esse tempo na presença de Deus, silenciando sua mente, ou então contemplando a natureza, esse tempo em que a mente fica voltada para a beleza daquilo que Deus criou, lembrando do Criador e glorificando o seu nome, bendizendo o seu nome por tudo aquilo que ele fez. Glória, salmos, são salmos, glória a Deus. E por último, arrependimento. Nós precisamos praticar essa disciplina todos os dias, arrependimento. A Bíblia diz, bem-aventurado. Não é um choro de saudade, não é um choro da perda, é bem-aventurado aqueles que choram os seus pecados, porque são sensíveis, estão tão perto de Deus e cheios da palavra do Senhor, que o pecado incomoda, são sensíveis, não é? A voz do Espírito. E muitas vezes, aquilo que outrora se fazia sem nenhum peso de consciência, agora incomoda, perturba, nos leva à presença de Deus a pedir perdão. Essa sensibilidade em relação ao pecado, não é? E essa busca sempre por perdão, sentindo um profundo arrependimento. O arrependimento é uma prática de uma disciplina espiritual que a gente deve exercer sempre. Eu quero orar. Sabe, eu quero orar com você, mas eu quero recapitular aqui essas disciplinas, porque se você quer estar mais perto de Deus e longe do diabo e perto do cônjuge, leitura bíblica diária, oração diária, meditação, jejum, adoração, comunhão e participação da vida da igreja, generosidade e serviço, contemplação. A contemplação é uma disciplina que envolve silenciar a mente e o coração e arrependimento. Arrependimento envolve 3 coisas: tristeza pelo pecado, confissão do pecado e abandono do pecado. Nós vamos orar. Eu quero orar por todos os inscritos. Você já se inscreveu? Então seu nome está aqui. Você já se inscreveu? Então, se não se inscreveu, se inscreva. Mas eu quero que assim que terminar, você faça 2 coisas. Primeiro, você mande essa mensagem para todos que você ama. Segundo, você coloque aqui o seu pedido de oração. Vamos orar? Não deixe depois de colocar seu pedido de oração aqui também, tá? Vamos orar? Obrigado, Senhor. E hoje eu quero orar pelo Ramon, pela Camila, Pai. Esse casal tão precioso que me acompanha aqui todos os dias. Que a tua bênção esteja sobre o Ramon, sobre a Camila, que a tua bênção esteja sobre a família toda, pai, mãe, filhinha, Pai, que a família toda esteja debaixo da tua bênção. Eu oro também, Senhor, por todos os casais que estão em busca de estar mais perto do Senhor, para estar mais perto do cônjuge. Sim, eu oro pela família. Sim, eu oro por todos que me acompanham. Eu oro, Senhor, por todos, pelo pai, pela mãe, pelo filho, filha, cunhado, cunhada, genro, nora. Senhor, quantas pessoas estão vivendo um tempo difícil, desafiador. Quantas pessoas estão vivendo um tempo
complexo. Quantas pessoas estão vivendo um tempo de angústia, de aflição, de provação. Ah, Senhor, que a tua boa mão esteja estendida, que a tua graça esteja sobre todas estas pessoas, que haja cura, libertação, restauração, que haja transformação, que haja vida abundante fluindo, Senhor. Eu peço que seja assim. Oh, a tua bênção. Que cada pessoa que me acompanha aqui hoje, nesse devocional e nessa oração, nessa reflexão, tenha um grande testemunho para contar nos próximos dias. Ah, Pai, eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, tá? Se você não conhece também meu site ainda, depois você entra lá no amofamilia.com.br. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Eu espero você amanhã, tá? Não perca por nada amanhã mais um tópico deste assunto tão importante para que serve o casamento. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro amanhã.